Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. A santa paz de Deus e o amor, o cuidado e o guia do Espírito Santo esteja com todos nós. Meus amados irmãos, inscritos do nosso canal, gostaria de falar para vocês que estou alguns dias sem gravar vídeos por causa de alguns problemas de saúde. Eu não estive com o emocional muito bem, mas como todos nós sabemos, como todos nós sabemos que tudo é permissão de Deus na nossa vida. E como nós sabemos, eu sei, vocês sabem, que tudo que nos acontece, Deus sabe o porquê e que Ele permite passarmos aquilo que havemos de passar. E como não só eu, você também, todos nós, todos passamos dificuldades, provações, aflições, sentimos dores enquanto estivermos sobre a face desta terra. Mas para um pequeno vídeo de hoje, vamos estar falando rapidamente o porquê de que nós passamos provações. Porque talvez alguém que porventura não tem chegado a ter o conhecimento da sagrada, bendita palavra de nosso Deus, porventura alguém poderia e pode se perguntar de que o porquê que passamos provações. Por que passamos? Embora, como já disse, as provações, as aflições, as dificuldades que enfrentamos no decorrer desta vida, tudo é permitido por Deus, tudo é permissão de Deus. Então, como já disse, todos nós sofremos provações, mas isso é permissão do nosso Deus Criador. Como podemos ver que Moisés, por exemplo, Moisés enfrentou dificuldades, muitas dificuldades, e sofreu muito por causa de ter que conduzir, ser como o escolhido de Deus para conduzir uma grande nação. Como podemos analisar onde que está escrito na Sagrada Escritura, no livro, um pequeno capítulo, podemos fazer a leitura em Números 11, 10 ao 15. Então, assim sucessivamente, como foi Moisés, foi Abraão também. Abraão, podemos imaginar que possivelmente nem ele mesmo teria a imaginar, a pensar
que ao receber o pedido do nosso Deus e Pai, para do nada ele ter que sair e ir a uma terra em que ele não conhecia. Agora nós podemos imaginar e se pôr no lugar de Moisés, se pôr no lugar de Abraão, outra vez que Deus também pede a Abraão o seu filho para como prestar-lhe não, oferecer-lhe como sacrifício. Então nós podemos se perguntar por que sofremos provações. Então, se nós formos analisarmos desde Moisés, Abraão, se ponha no lugar de Abraão, se ponha no lugar de Moisés, e assim, dentre outros, como podemos fazer a leitura em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Também podemos, quando que Deus põe Abraão a uma certa prova difícil, uma provação muito difícil, a ter que pedir, exigir-lhe seu filho como sacrifício. Então, se você parar para pensar, se pôr no lugar de Abraão, Deus pedir-lhe, tão somente que em nosso tempo, não mais isso tende a acontecer, mas aconteceu, está escrito na Sagrada Escritura, em que uma situação em que uma pessoa semelhante a nós, semelhante nosso irmão, nosso igual, Deus pede para você que precisa do seu filho como sacrifício. Então, para um pai, para um homem de Deus ali, eu não tenho que falar, mas tão somente imaginar, somente se pôr no lugar de que uma situação para mais do que difícil. Agora você pode fazer a leitura, como eu já disse, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e também em Gênesis capítulo 22. E nos ponhamos a pensar e nos ponhamos a se pôr no lugar de Abraão. Então veremos que há uma situação muito difícil, onde que você vai ver que seria uma situação em que seria como arrancar um pedaço de você, arrancar um pedaço de você vivo. Então, outra vez em que também Jó, por exemplo, um outro exemplo, isto é um vídeo aqui que estamos a conversar, estamos a imaginar junto, para que possamos entender o motivo pelo qual passamos provações. Não é à toa que
os homens e mulheres de Deus, escolhidos por Deus, não foram chamados para estar diretamente a um banquete, a usufruir e gozar a vida, mas todos quantos passaram e enfrentaram diversas provações e aflições, pelo que estamos aqui a falar sobre isso, sobre essa pergunta: por que passamos provações? Por quê? Então, vamos analisar a santa, bendita Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos entender que os homens e mulheres de Deus, os que tiveram o chamado de Deus, escolhidos, todos passaram dificuldades, todos enfrentaram provações, algumas um pouco assim, outras difíceis, outras não, outras dolorosas, o que é que seja, mas dificuldades, dores e aflições não são coisas boas, mas todos eles passaram. E se você também se pôr no lugar, ao ler a sagrada e bendita Palavra de Deus, você vai abrir a Bíblia Sagrada e fazer a leitura do primeiro capítulo de Jó. Você vai abrir a sua Bíblia, você vai ler o testamento que conta o que aconteceu com Jó. Então, que era um homem justo e temente a Deus, não só temente também, como ele se afastava do próprio mal, se desviava do mal. Então, aonde que também possivelmente você sabe de que era um homem justo, temente a Deus, e além do mais, possuía muitos bens. Eu não vou ler aqui, mas eu peço a você que leia na sua casa, faça a leitura. Se você não tem uma Bíblia Sagrada, faça o possível para que você possa adquiri-la e então comece a ler do início ao fim. Então, quando você chegar no livro de Jó, você vai se deparar com o testamento de um homem que era justo e temente a Deus, e além do mais, de que possuía uma riqueza concedida por Deus. Então, depois que você terminar de ler, você vai se pôr no lugar desta pessoa, você vai se colocar no lugar dela, você vai imaginar você na situação dela. Então você verá que as provações são permitidas por Deus, nosso Criador, e como nós podemos enxergar através desses homens que tão somente elas servem para, no final de tudo, para nos aperfeiçoarmos e termos o conhecimento
espiritual, digo-lhe que temos um conhecimento espiritual. Então, como eu já disse, façam a leitura destes homens de Deus que estou citando, Moisés, Abraão, tantos outros, mas como já disse, um vídeo pequeno para que estamos falando aqui, fazendo um vídeo rapidamente, simples. Outra vez também em que uma certa mulher que também padecia há 12 anos, você pode imaginar, quando digo que nós devemos se pôr no lugar, não se pôr diretamente, mas tão somente para que possamos ter a importância, alcançar a importância do conhecimento e termos ali a resposta para essa pergunta e a definição também, o resultado, para que possamos entender o porquê que passamos provações e aflições no decorrer dessa vida. Imaginamos agora uma certa mulher que sofria há 12 anos com um problema sanguíneo, permissão de Deus. Também podemos imaginar também que, como diz a Escritura, a filha de um certo homem, um certo chefe, padecia também, sofria de uma certa enfermidade também há 12 anos, uma menina, filha de um chefe de uma sinagoga, o qual ela sofria há 12 anos também, com uma certa enfermidade, chegando ali a um ponto em que o seu pai já não sabia agora uma outra situação, quando uma provação, uma dificuldade chega a esse ponto em que você diz: não sabemos mais o que fazer. Ou seja, talvez nem seja falado, mas seja imaginado. Não se sabe mais o que fazer. Então, essa era a situação do pai dessa menina também, o qual já não sabia também o que fazer. A mulher também, que haveria sofrido também com um fluxo de sangue há 12 anos também, tinha gastado, diz a Sagrada Escritura, muito também. Então, são muitas provações que ao decorrer da vida. Então, podemos imaginar Lázaro também, um certo homem pobre que sofria muitas chagas. Podemos ler Lucas 16, 1, para que possamos entender. E então, agora voltando rapidamente, nós vamos imaginar que Moisés, Abraão, assim Jó, assim tantos outros, Josué também, assim
tantos outros que não venha a testificar aqui agora, mas você pode imaginar aí, onde você estiver assistindo esse vídeo, creio que você sabe que assim tantos outros homens sofreram e enfrentaram provações. E em primeiro lugar, claro, né, como só para finalizarmos esse vídeo, em primeiro lugar, nós vamos falar de Jesus Cristo, em primeiro lugar, o qual nasceu perfeito e sem nenhuma deformidade, nasceu perfeito. Agora imagine alguém que nasceu perfeito e sofreu muitas aflições, dores. Imagine juntamente comigo, dores, aflições, dificuldades, perseguições. Que mais? Imagine e diga juntamente comigo. Nosso Senhor, em primeiro lugar, que nasceu perfeito e sofreu dores, aflições, perseguições, etc. Então você imagina agora junto comigo, e eu e você. Que dirá nós? Então, este foi um vídeo para respondermos a essa pergunta, e que, se formos analisarmos os homens de Deus, escolhidos por Deus, todos eles passaram, sentiram dores, provações, aflições, perseguições. Então vamos ver que o final para essa pergunta não merece nenhuma resposta, porque só de imaginarmos nós vamos chegar à conclusão de que as próprias aflições, dores, perseguições tão somente vão servir para nos aperfeiçoarmos, e que aquilo que podíamos imaginar que nos tornaria em mal, nos tornaria em bem e nos tornará em bem. Este foi um vídeo de hoje. Não se preocupe, não temas, como está escrito, não diz como está escrito, verdadeiramente não temas, não te espantes, não nos espantemos, não nos afligirmos. Por quê? Porque tudo isso e muito mais passou o nosso Salvador para pagar como dívida os nossos pecados, uma dívida qual não tínhamos a condição de pagar. Então, muito mais sofreu Jesus Cristo por todos nós. Pensarmos um pouco e não nos abaixemos a cabeça diante das provas, não nos paremos diante delas, mas antes baixemos a nossa cabeça diante de Cristo e diante de Deus em sinal de reverência. Este foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. Em breve estaremos gravar mais vídeos. Que Deus abençoe a sua casa. Se você que está assistindo esse vídeo está dentro de um hospital,
adentro, onde quer que você possa estar, na sua casa ou em algum outro lugar, onde quer que seja. Que Deus te abençoe. E como sempre estamos falando, sempre que nos estamos juntos, temos por dizer que sempre em tudo Deus nos abençoe, Deus te abençoe. Estamos sempre profetizando sobre uns aos outros a bênção de Deus. Estamos sempre falando e trazemos uma grande importância a lembrar que o povo de Deus, eles estão sempre a dizer: Deus te abençoe. Porquanto compartilhe esse vídeo, curte, comente, deixe seu comentário. Que Deus abençoe grandemente você, sua família, onde quer que você esteja. Não desanimes, não se apavores, porque assim como foi desde o início, Deus permitiu provações na vida, no decorrer da vida de cada um dos seus filhos, assim também Ele permite nas nossas vidas para um bom e maravilhoso aperfeiçoamento e para a edificação da nossa alma. A santa paz de Deus esteja convosco, esteja com todos nós. Grande abraço, Deus abençoe aí não só você, nossos inscritos, mas a você que está assistindo.